Minha madrasta zomba no casamento da sua filha de como sou uma perdedora por me importar com meu negócio e dinheiro. Mas tudo isso pagou pelo catering do casamento que agora está sendo desfrutado por pessoas em situação de rua. Pois bem, tem havido muito drama com minha família por algo que fiz no casamento da minha meia-irmã e provavelmente eu deveria me sentir mal por isso, mas acredite ou não, não me sinto neste momento, me sinto bastante bem com a decisão que tomei. Acredito que aquelas pessoas apreciaram mais o meu presente. Além disso, não tenho problema em incomodar minha madrasta e minha meia-irmã. A única coisa que me chateia é que meu pai não está falando comigo agora. Minha madrasta Sally e minha meia-irmã, Nancy, fazem parte da minha vida desde os meus 17 anos e agora tenho 31 e elas continuam tão desagradáveis quanto naquela época. Nunca fizeram nenhum esforço para me conhecer e deixaram muito claro que para elas meu pai, Sally e Nancy eram uma unidade, e eu era apenas uma intrusa em sua família. Meus pais se divorciaram quando eu tinha 8 anos, e tínhamos uma relação normal até ele começar a sair com a Sally. Depois disso começamos a nos ver menos, porque eu não queria ir visitá-lo, já que sabia que Sally e Nancy estariam lá e me fariam sentir desconfortável. Mesmo sem dizer palavras ofensivas, era simplesmente a maneira como se comportavam comigo e ao meu redor. Elas se recusavam a falar comigo, a menos que meu pai estivesse no mesmo cômodo e não reconheciam minha existência. Às vezes sussurravam quando eu estava por perto, apenas para me deixar desconfortável. Então comecei a visitá-lo menos e a passar mais tempo com minha mãe. Eventualmente me mudei a trabalho quando tinha 24 anos e voltei há 3 anos para iniciar meu próprio negócio e ficar com minha mãe, que havia sido diagnosticada com câncer. O diagnóstico da minha mãe nos reaproximou, meu pai e eu, porque eles, na verdade, terminaram o casamento de forma mútua e em bons termos e continuaram amigos para me criar. Com o tempo, claro, perderam o contato, pois já não tinham muito sobre o que conversar, mas após o diagnóstico dela, ele a visitava como todos os outros amigos, e passávamos as noites de sábado em família, jantando juntos e conversando. Eu gostava disso, e durou um bom tempo, até que minha mãe faleceu no início deste ano e o tratamento dela não estava indo bem de qualquer maneira, já que o diagnóstico veio muito tarde e a essa altura, o câncer já estava em estágio avançado, então sabíamos que ela provavelmente não superaria. Não foi uma surpresa e obviamente ficamos tristes, mas também aliviados por ela estar agora em um lugar melhor e não sofrer mais. Pensei que mais uma vez minha relação com meu pai iria se deteriorar, mas desta vez ele se apegou a mim. Começamos a jantar juntos todos os sábados, apenas nós dois e suponho que com o tempo, ele tenha notado que eu não me dava bem com Sally e Nancy, então não me forçava a estar perto delas. Agora que eu tinha minha própria casa, já que minha mãe me deixou a dela, ele podia me visitar, e eu não precisava ficar perto da família dele. Ele também não falava sobre elas, a menos que fosse absolutamente necessário e tudo correu bem por um tempo. Mas então, há alguns meses, depois do noivado de Nancy, meu pai estava jantando comigo uma noite e me falou sobre os problemas que enfrentava, principalmente financeiros. Além disso, Nancy e Sally não fizeram nenhuma mudança em seu estilo de vida para se adaptar, apesar de saberem que ele não estava bem economicamente. Na época em que Nancy ficou noiva, ele mal tinha conseguido começar a economizar novamente, pois seu negócio começava a melhorar. Então, ele esperava estar bem em alguns meses, mas infelizmente Nancy queria um casamento luxuoso com 200 convidados, e tanto Sally quanto Nancy esperavam que ele pagasse. Não me surpreendeu que essa responsabilidade recaísse sobre meu pai, porque embora ele não seja o pai biológico de Nancy, ele pagou praticamente tudo desde que começou a namorar Sally. O pai biológico dela não faz parte do quadro, não está presente desde que ela era um bebê e eles não têm contato com ele, mas ainda assim, parecia-me injusto que uma responsabilidade tão grande recaísse sobre meu pai. Também me parecia injusto que pedissem tanto, sabendo que ele precisava de tempo para se recuperar de sua situação financeira, que havia sido duramente atingida após a pandemia. Enfim, essas eram apenas minhas opiniões pessoais, mas meu pai já havia concordado em cobrir os custos do casamento. Era inútil esperar algo de Sally, porque alguns anos depois de se casar com meu pai, ela parou de trabalhar e decidiu ser dona de casa. Então, como não tinha a quem mais recorrer, ele decidiu falar comigo sobre o assunto e me perguntou se eu estaria disposta a cobrir metade do custo do casamento, apenas para ajudá-lo um pouco, porque seria bastante caro. E ele não queria mergulhar de cabeça e gastar tanto dinheiro de uma vez quando seu negócio mal começava a melhorar. Ele me disse que acontecesse o que acontecesse, ele definitivamente me pagaria de volta e que eu não precisava me preocupar. Ele até faria os trâmites legais necessários para que eu ficasse tranquila. Tudo que ele queria era que eu o ajudasse por agora e nada mais. Ele até reconheceu que eu não me dava bem com Sally e Nancy, que não as via há anos e que elas nunca foram gentis comigo, mas que estava me pedindo isso como um favor para ele, não para elas. Isso mudou um pouco minha perspectiva e depois de pensar um pouco, decidi aceitar ajudá-lo, afinal, estávamos falando do meu pai, e eu confiava plenamente nele. Além disso, pelo tipo de trabalho que faço, ganho bastante dinheiro, não tenho família, nem pretendo formar uma em breve. Basicamente, estou solteira e tenho dinheiro de sobra, então concordei em ajudá-lo. Recebi um convite para o casamento e não tinha intenção de ir, até que meu pai me convenceu, porque eu sabia que seria desconfortável, já que não me dou bem com elas e elas também não comigo. Nos últimos anos, tive poucos encontros com elas e nenhum foi agradável, porque sempre se torna uma competição sobre quem está melhor na vida, Nancy ou eu, e esse tipo de coisa não me interessa. Enfim, quando chegou a hora, meu pai organizou para que eu falasse com os responsáveis pelo catering e pela decoração, e eu lhes passei um cheque diretamente, já que ele estava ocupado com outras coisas e isso também me colocou no contrato, o que foi importante depois para o que eu fiz,
porque no dia do casamento, eu me certifiquei de que toda a comida fosse entregue a pessoas em situação de rua, e nenhum dos 200 convidados de Nancy provou um único bocado e devo dizer que fiz isso puramente por despeito e ódio, e não me sinto culpada, porque eu tinha minhas razões, e agora vou explicá-las. Como eu disse, mantive minha distância de Sally e Nancy, mas claro, era inevitável que eu as encontrasse no casamento. Nancy estava ocupada, obviamente, mas depois da cerimônia na recepção, Sally estava por ali e em um momento, aproximou-se de mim. Eu estava de pé com alguns primos meus, e ela se aproximou de nós e começou a conversar sobre como estávamos, nos atendendo como ao resto dos convidados. Eu não disse nada, mas depois de um tempo, ela começou a se dirigir a mim e a falar diretamente comigo. Fui razoavelmente educada, mas logo a conversa tomou um rumo diferente e me deixou desconfortável, porque ela começou a falar da minha vida amorosa e começou perguntando se eu ainda estava solteira e depois começou a fazer barulhinhos de desaprovação quando eu disse que sim. Ela me disse que eu já tinha mais de 30 anos e que realmente deveria começar a procurar um homem, porque quanto mais velha, menos me quereriam. Que eu tinha que me casar e formar uma família, porque depois não teria a oportunidade e ela fingia estar genuinamente preocupada. Mas eu sei que tudo aquilo era uma atuação para zombar de mim, e foi realmente vergonhoso, mas mesmo assim fiquei calada, não queria fazer uma cena. Estava fazendo o possível para manter a calma, mas então ela passou dos limites e começou a me dizer que eu estava me tornando como minha mãe, porque ela também só se preocupava com dinheiro e sua empresa, e que eu era igual, que só me interessava em gerar lucros na minha empresa e não na minha vida pessoal, nem no que eu deveria estar fazendo na minha idade, que segundo ela, é casar e ter filhos o mais rápido possível e depois criá-los, porque essa é a única maneira de uma mulher ser feliz na vida, ou seja, ela queria que eu me transformasse nela. Não era apenas uma comparação de sua filha comigo, mas também da minha mãe com ela. Eu não me importava com a opinião dela, mas não gostei que ela envolvesse minha mãe nisso. Eu sabia que ela sempre foi muito insegura porque minha mãe foi uma mulher de muito sucesso e sim, ela era meio viciada em trabalho, e eu também sou, e gostamos de ser assim. De qualquer forma, isso não tem nada a ver com minha decisão de permanecer solteira por enquanto, mas Sally nunca entendeu e em um determinado momento, embora eu tentasse não dizer nada, Sally acabou me dizendo que eu provavelmente deveria começar a procurar um homem o mais rápido possível porque do contrário, corria o risco de terminar como minha mãe, solteira ao morrer e dependendo do ex-marido para ter companhia. E então ela estava rindo como se fosse uma grande piada, apesar de ter sido uma das coisas mais insensíveis que já ouvi alguém dizer na minha vida. Até meus primos ficaram sem palavras, porque pensaram o mesmo, e eu simplesmente não conseguia acreditar. Depois de soltar tamanha atrocidade, ela se afastou e foi falar com outra pessoa. Eu fiquei ali parada, mas depois de alguns minutos soube que precisava lhe dar uma lição de humildade e decidi que tinha que fazer algo a respeito e fiz. Fiz a primeira coisa que me veio à cabeça, sem me preocupar com as consequências. Fui ao banheiro feminino e liguei para a mulher responsável pelo catering e sem pensar duas vezes, disse a ela que havia uma mudança de planos e que agora toda a comida deveria ser entregue a pessoas em situação de rua e como eu estava no contrato, porque eu assinei o cheque. Não foi muito difícil fazer com que fizessem o que eu pedi, apesar de ser muito estranho. Ela ficou um pouco confusa, mas quando deixei claro que essa era a minha decisão, ela me disse que poderia dar a ordem à equipe do banquete para carregar toda a comida nos caminhões e levá-la ao abrigo mais próximo. Além disso, contanto que ela ganhasse dinheiro no final do dia, não se importava com o que acontecesse com a comida e acho que é assim que deve ser, porque ela foi bastante profissional. Felizmente, sob minha direção e instruções, a equipe carregou rapidamente tudo nos caminhões e foi embora. Não sobrou absolutamente nada de comida para os convidados do casamento, nem um único canapé e era exatamente isso que eu queria. Junto com os caminhões, também entrei no meu carro e comecei a dirigir, porque depois do que aconteceu, eu não ia ficar ali quando tudo fosse descoberto. Dirigi com eles até o abrigo mais próximo, que ficava a quase 1 hora de distância, e enquanto isso, comecei a receber um monte de ligações e mensagens do meu pai, exigindo uma explicação. Como o almoço do casamento seria servido em uma sala diferente, meu pai e Sally não perceberam que a equipe estava indo embora e no momento em que eu saí, ainda faltava meia hora para o almoço começar. Meu pai não tinha ideia do que estava acontecendo, então não tinha motivos para suspeitar de nada. Mas quando ele finalmente percebeu que a sala onde o almoço seria servido estava completamente vazia, sem equipe, sem vestígios de comida de casamento, apenas com mesas e cadeiras vazias, ele decidiu me ligar para perguntar o que estava acontecendo. Não atendi por um tempo, e quando finalmente o fiz, já haviam se passado 3 horas. Obviamente ele estava muito irritado comigo e começou a gritar comigo assim que atendi, então tive que esperar que ele se acalmasse antes de explicar tudo. E eu disse a ele que não me arrependia de nada do que havia acontecido, que era exatamente o que Sally e Nancy mereciam e que me recusava a me sentir culpada por isso. Mas meu pai não se importou e ele me disse que não lhe interessava se Sally ou Nancy mereciam, mas que ele sabia com certeza que ele não merecia passar por aquilo. Disse-me que não foram nem Sally nem Nancy que tiveram que enfrentar a vergonha e a humilhação pelo que fiz, mas sim ele, que ficou parecendo um completo idiota na frente de todos.
Aparentemente, ele teve que contatar a gerência do hotel para tentar resolver algo, mas nem eles conseguiram comida para todos os convidados em tão pouco tempo. E então ele, Sally, Nancy, o noivo, os padrinhos e as damas de honra, todos tiveram que trabalhar e começar a fazer pedidos nos restaurantes mais próximos, porque claro, não podiam deixar todos os convidados irem embora com o estômago vazio, e como não havia nenhuma explicação oficial do que havia acontecido, houve muitos murmúrios. Foi absolutamente humilhante para meu pai ter que servir um almoço improvisado e desorganizado aos 200 convidados em vez do que lhes havia sido prometido. Ele parecia muito chateado, e a verdade é que me senti mal por ele, mas disse-lhe que independentemente do que ele tivesse que enfrentar, eu não ia me desculpar. Expliquei o que Sally disse e que ele também deveria ter ficado chateado com o que disseram de sua ex-esposa. Portanto, se ele esperava um pedido de desculpas da minha parte pelo que aconteceu, então podia esquecer, porque o que Sally me disse simplesmente não era aceitável. Posso tolerar que ela me insulte, que zombe de mim, mas envolver minha mãe, não, isso eu simplesmente não vou permitir, e foi exatamente isso que ela mereceu. Mas então meu pai me disse que minhas ações lhe trouxeram muita vergonha e humilhação, e que ou eu me desculpava publicamente com todos ou ele cortaria toda a relação comigo, porque o que eu fiz não estava certo, mas o que ela fez estava certo. Ele também me disse que por causa do que fiz, teve que confessar a Sally e a Nancy quem realmente pagou por tudo, já que Sally estava prestes a ligar para a senhora do catering para reclamar, mas então ele teve que explicar que provavelmente eu tinha algo a ver com isso, especialmente considerando que eu também havia desaparecido, e o mais surpreendente foi que embora tenham conversado sobre tudo isso, em nenhum momento Sally achou apropriado contar o que havia acontecido antes de eu fazer aquilo, nem insinuar que talvez minha reação se devesse ao que ela me disse. Enfim, meu pai acha que eu deveria me desculpar publicamente com todos e basicamente publicar uma declaração nas redes sociais para que todos vejam. Eu não concordo. Pelo menos não faria o tipo de postagem que ele espera, mas sim uma semelhante a esta. Se alguém tem que assumir seus erros, essa pessoa é a Sally, porque independentemente de eu ter pago ou não pelo casamento, o que ela disse não foi aceitável, e o que eu fiz foi mostrar a ela que tratar mal as pessoas tem consequências. Mesmo que eu não tivesse contribuído com um único centavo, ela ainda não poderia dizer algo assim, e eu mantenho minha posição. Então, agora, meu pai e eu estamos em um impasse por causa disso e sinceramente, não sei o que fazer, porque ele é meu único pai vivo e não quero perdê-lo, mas não vejo outra saída a não ser me desculpar, e isso é algo que não conseguirei me forçar a fazer. Tolerei muitas besteiras da parte de Sally e Nancy ao longo dos anos, mas o que aconteceu recentemente realmente passou dos limites, e não posso me forçar a pedir desculpas pela minha reação. Eu entendo meu pai e sei que ele não tem culpa diretamente, mas em toda essa confusão, ele nem por um segundo pensou que o que Sally fez foi errado. Então aqui estamos, sem nos falarmos e com a possibilidade de que nenhum de nós dê o braço a torcer. Atualização 1. Eu li os comentários e parece que muitos pensam como eu, que a Sally precisava de um choque de realidade. Ao longo dos anos, eu a vi se comportar mal com outras pessoas, não apenas comigo. A diferença é que essas outras pessoas não tinham como revidar, a menos que alguma garçonete em um restaurante tivesse alterado seu prato quando ela o pediu. Para o azar da Sally, ela encontrou alguém com quem não deveria ter se metido no pior momento possível, e esse foi o karma dela. Não vou me desculpar por nada do que fiz, afinal, o que eu fiz foi uma consequência direta do que a Sally me disse. Ela foi completamente injusta comigo e sempre foi, mas desta vez passou dos limites. Como dizem, ela mexeu comigo sem motivo, então isso foi simplesmente o karma dela. Era o dia da filha dela, era o dia para celebrar seu casamento, em vez de mexer comigo sem razão alguma. Bem, então ela não pode reclamar agora que, como prato principal, eu lhe servi um pouco de karma salgado. Infelizmente, meu pai ficou preso no meio do conflito, mas vocês acham que também não devo me sentir mal por ele porque ao escolher um lado, ele me disse tudo o que eu precisava saber e por tudo isso, não pretendo me desculpar. Se isso significa que ele não vai falar comigo, então a perda é dele, porque eu sempre tentei ser uma boa filha para ele. Mesmo quando estávamos distanciados, nunca me permiti odiá-lo. Nunca pensei que ele não me amasse, apenas acreditei que não estávamos nas circunstâncias adequadas. Nunca o culpei pelo estado da nossa relação, porque sabia que agora ele tinha outra família e que tinha que priorizá-la também. Simplesmente foi meu azar não me dar bem com elas, mas isso não era culpa dele, ou pelo menos era o que eu acreditava, mas agora não sinto mais o mesmo, porque no final das contas eu também era sua família e ele me falhou. Ele simplesmente desistiu de nós e além disso, por todas as interações que tivemos no passado recente. Sei com certeza que ele sabia que Sally e Nancy sempre me deixaram de lado e nunca me incluíram na família, e que por isso eu ficava tão desconfortável perto delas e me recusava a visitá-los. Mas ele poderia ter me visitado e poderia ter feito arranjos para me ver com mais frequência, mas nunca o fez. Suponho que ele se sentiu aliviado por eu manter minha distância. Assim, ele podia colocar a culpa em mim, em vez de reconhecer que nem mesmo ele fez um esforço real para manter nossa relação intacta após seu segundo casamento. De qualquer forma, tudo isso é muito complexo e não faz sentido continuar remoendo agora, porque o que já passou não pode ser desfeito. A única coisa que podemos fazer é trabalhar pelo futuro e por um tempo. Era exatamente isso que meu pai e eu estávamos fazendo, mas agora não acredito que isso vá acontecer novamente. Ele não está falando comigo de jeito nenhum e tenho certeza de que a menos que eu me desculpe publicamente, ele não o fará. Então, suponho que estamos em um impasse e não há nada que possa ser feito a respeito, ou melhor, não há nada que eu queira fazer a respeito.
Atualização 2. Bem, já se passaram 2 semanas desde o incidente no casamento e eu não tive absolutamente nenhum contato com meu pai. Mas o mais surpreendente é que há alguns dias descobri que ele me bloqueou. Em parte, eu já esperava por isso, mas ainda assim estou um pouco decepcionada e ultimamente, não foi apenas meu pai que me decepcionou, mas também ouvi de alguns primos que eles acharam que o que eu fiz foi totalmente injustificado e essas eram as mesmas pessoas que estavam literalmente ao meu lado quando a Sally me insultou e insultou minha falecida mãe e foi embora como se nada tivesse acontecido. Então, que eles entrem em contato comigo agora para me dizer que o que eu fiz foi errado, que foi antiético. É uma loucura, porque eu pensei que eles estariam do meu lado. Eu os conheço desde criança e eles me conhecem a vida inteira e mesmo assim, aqui estamos. Para ser sincera, sinto que talvez meu pai os tenha mandado fazer isso, mas também não é muito do feitio dele, então é difícil saber. A única coisa que notei foi que as mensagens que recebi, umas 3, eram estranhamente semelhantes. Então, mesmo que não tenha sido ele quem as enviou, alguém definitivamente o fez, e eles decidiram entrar na onda. Então, não sei bem o que está acontecendo. Tenho quase certeza de que alguém está tentando me fazer sentir culpada para que eu me desculpe, apenas para salvar as aparências. Querem que eu assuma a responsabilidade e que me desculpe publicamente para que a família não acabe arruinando sua própria reputação, e claro, só se fala de mim, mas não do resto deles. Todos os outros recebem simpatia, e de mim só a fofoca. Logicamente, sei que a pessoa que mais ganharia com isso seria meu pai, porque assim, pelo menos, as pessoas não questionariam e ele não teria que carregar toda a vergonha sozinho. Em vez disso, ele passaria a ser o centro da pena, porque claro, quem quereria ter uma filha como eu? Uma filha ingrata e egoísta, mas como eu disse, realmente não parece algo que ele faria porque é um pouco baixo. Então, não sei, poderiam ser Sally ou Nancy, porque Nancy também faz parte da família há muito tempo e não sei qual é a relação dela com meus primos. Mas se eles estão fazendo isso por Sally e Nancy, estou seriamente decepcionada, especialmente sabendo que essas pessoas estavam lá quando tudo começou e ainda assim escolhem não me apoiar. Atualização 3. Passaram-se 2 meses desde a minha última atualização e, como eu disse antes, mal tive contato com meu pai. Ele me bloqueou em todos os lugares, mas há algumas semanas, me desbloqueou apenas para avisar que ele e a Sally estavam limpando a casa e que tinham muitas coisas minhas, e que eu poderia passar para pegá-las se quisesse. Caso contrário, as venderiam em uma venda de garagem e decidi não ir, porque sabia que seria muito desconfortável ver meu pai e totalmente frustrante ver a Sally. Além disso, se eu pude viver tanto tempo sem essas coisas, provavelmente não precisava tanto delas. Enfim, depois daquela mensagem, ele me bloqueou novamente antes que eu pudesse sequer responder, mas eu também o bloqueei, para o caso de ele se arrepender depois, para que soubesse que eu não estaria esperando por ele, mas então, há alguns dias, ele me escreveu novamente de outro número. Desta vez, me mandou uma mensagem dizendo que estava muito decepcionado com a forma como as coisas terminaram, que esperava algo melhor de mim, que realmente queria que eu reconhecesse e aceitasse meu erro e que me desculpasse por ele, mas que em vez disso, 2 meses se passaram e eu não fiz nenhuma tentativa, que simplesmente deixei o tempo passar sem tentar reparar minha relação com ele, e que isso demonstrava claramente o quão pouco eu me importava. Além disso, reclamou que eu o havia bloqueado e agora queria que eu soubesse que minha oportunidade de me desculpar e consertar as coisas já havia passado, que a partir de agora ele não queria ter mais nada a ver comigo. Honestamente, não soube o que dizer diante disso, porque era basicamente ele me dizendo que não queria voltar a falar comigo nunca mais. O que se supõe que eu deva responder a algo assim? Especialmente vindo do meu pai, alguém com quem já tenho uma relação tão complicada. Não vou mentir e dizer que não doeu ou que não me afetou. Claro que sim, mas, novamente, o que eu deveria dizer? Sempre volto ao mesmo ponto e embora eu seja sua filha, em todos esses anos a única lição que aprendi é que a responsabilidade de consertar as coisas sempre recai sobre mim. Não sei por que, não tenho ideia de porque sou sempre eu quem tem que fazer o esforço para emendar tudo, especialmente neste caso em que nem sequer acho que fiz algo tão errado. Sinceramente, agora me sinto uma completa tola por ter acreditado que talvez meu pai e eu pudéssemos ter uma relação normal. Eu deveria ter desistido dessa ideia desde o momento em que comecei a perceber que sua prioridade era sua outra família, não eu. Nunca fui uma daquelas crianças que levaram o divórcio dos pais muito a mal, porque para mim eles nunca pareceram realmente tristes por se separarem. Então, aprendi que provavelmente não era algo tão trágico. Aprendi a aceitar, aprendi a viver com cada um separadamente e a ter vidas diferentes com cada um deles. Mas o que nunca aprendi foi como me adaptar ao fato de que depois que meu pai se casou novamente, eu não seria mais sua prioridade. Nunca pensei que isso aconteceria. Pensei que apesar das minhas diferenças com Nancy e Sally, meu pai e eu ainda éramos uma família. Mas bem, já aprendi minha lição e não pretendo voltar atrás nunca mais. Atualização 4. Bem, passou-se 1 ano desde a minha última atualização. Minha empresa vai muito bem, graças a Deus e, claro, graças a todo o esforço que dediquei a ela. Continuo morando na casa da minha mãe e a única novidade é que recentemente meu namorado se mudou para cá. Estamos namorando há 5 meses e algumas pessoas podem achar que é um pouco cedo, mas sinceramente, sentimos que é o momento certo. Meu pai e eu não nos falamos mais e pelo que eu vi, ele e a Sally venderam nossa antiga casa e se mudaram para um apartamento para ficar mais perto de Nancy e seu marido. Senti um pouco de tristeza quando soube, porque cresci naquela casa e meu pai a vendeu sem sequer falar comigo, mas bem, eu também não deveria esperar muito. Enfim, estou feliz com a minha vida e isso é a única coisa que importa agora. Atualização 5. No que diz respeito à minha vida pessoal e profissional, tudo continua indo bem.
Há altos e baixos como em tudo, mas nada que se destaque muito. Meu negócio vai bem e meu relacionamento com meu namorado também está ótimo. Depois de termos nos mudado juntos há aproximadamente 3 anos, tudo se desenvolveu com naturalidade e agora, meu pai é outra história. Há alguns meses, fiquei sabendo por algumas pessoas que ele estava se divorciando, um divórcio feio e complicado, embora eu não saiba exatamente os motivos que levaram a isso. Ainda não falo com meu pai, mas o que sei é que minha madrasta estava pedindo metade de tudo, incluindo o apartamento além de uma pensão, já que não trabalhou durante a maior parte dos anos em que estiveram casados. Então, meu pai acabou deixando praticamente todo o apartamento para Sally e saiu bastante prejudicado do acordo de divórcio. Mas bem, não era problema meu. Não era meu divórcio nem minha família. Mas meu pai decidiu transformá-lo em meu problema quando me contatou há alguns meses porque queria se mudar para a casa da minha mãe comigo. Ele acreditava que, como esteve presente nos últimos dias da minha mãe e eles tinham uma boa relação, poderia usar a casa até encontrar um lugar permanente. Mas não lhe respondi nada. A casa foi deixada em meu nome e não é problema meu que as pessoas que ele tanto defendeu tenham tratado assim, e nem sequer foi uma mensagem que soasse como uma tentativa de reparar o vínculo entre nós. Soava mais como uma exigência. Esse foi todo o contato com meu pai nestes anos e esteve muito em linha com como as coisas têm sido nos últimos tempos.